nessa oportunidade nós já vamos ouvir a palavra de Deus, aquele que o Senhor tem reservado ao nosso coração, nessa noite festiva de celebração da ceia do Senhor. E quero convidar desde já nosso amado irmão, pastor Messias Júnior, para estar trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Quero cumprimentar a toda a igreja aqui na D Cidade, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Para mim é uma alegria, um prazer duplo ter o nosso companheiro, pastor Euquias, os demais pastores que estão aqui, pastor Evandro e todos os demais obreiros que compõem esta amada igreja. Para mim é uma satisfação imensa. E trouxe também junto companheiros de obra, nossos presbíteros que estão ali somando na obra de Deus ali na Jurema. Jurema é um lugar bem extremo daqui. Gastamos 1h30 no trânsito. Saímos 6h30 aproximadamente para chegarmos aqui esse horário. Mas viemos com todo prazer, com muita alegria, porque viemos somar na obra de Deus. E é sempre bom quando nós compartilhamos das bênçãos de Deus. E Deus tem os seus propósitos. Eu estava orando hoje e eu falava com Deus. E dizia, Senhor, eu vou ali, como sempre, eu não gosto muito de andar por andar. Quando eu vou, eu sempre peço a Deus que me direcione. Porque quando nós vamos fazer qualquer coisa, fazemos para a glória de Deus. E não viemos para cá apenas para vir passear. Claro que é muito bom rever os irmãos, é muito importante. Mas eu acredito que muito superior a isso é nós compartilharmos daquilo que o Espírito Santo tem através de nossas vidas. E quando eu falei com Deus, Senhor, se for me dado uma oportunidade, eu quero transmitir aquilo que Tu me deres. Porque a igreja é Tua. Onde quer que nós vamos, a igreja é de Cristo. A igreja não tem um proprietário. Quando o pastor me apresentou como pastor presidente, eu nem gosto muito dessa nomenclatura, para ser bem honesto. Por quê, irmão? Nós somos uma geração nova de pastores, somos contemporâneos, pastor Euquias. Eu digo que eu não gosto é pelo fato do título. Porque o que nós aprendemos com Jesus é que para sermos o maior no reino de Deus, é preciso ser o menor. E menor aqui não é somente dizer que é menor. Menor é buscar parecer com Jesus. E eu aprendo todo dia com Jesus. E as coisas não são pelas aparências, pelos títulos, pelas posições. Aqui não. Aqui na igreja. Lá fora, sim. Lá fora as pessoas são vistas pelo título, pelo cargo. Mas eu quero a cada dia ser reconhecido diante de Deus. Porque nossa prestação de conta final é com Ele. Por mais que você tenha títulos aqui nessa terra, um dia você vai se encontrar com Ele. E não vai valer nada esses títulos para lhe salvar, para fazer a diferença diante do Todo-Poderoso. O que vai fazer a diferença é se nós servirmos a Ele aqui como verdadeiros servos de Deus. E nessa oportunidade eu quero ser bem breve, respeitando o tempo, até porque nós gostamos também, lá na D Jurema, de respeitar o tempo. Eu gosto disso, sabe? Eu aprendi uma vez lá no Sul. Estava lá no Sul e, uma época, faz uns anos atrás, minha esposa, inclusive, é de lá, e eu fui convidado para pregar numa igreja. Aí o irmão chegou e eu, olhando para o relógio, era 15 para as 9. O terminava 9 horas. Aí nada de oportunidade. Jesus, como é que vai ser? O que vai sobrar para a pregação? Aí o irmão chegou no meu ouvido e disse, olha pastor, o senhor tem 15 minutos de pregação. Aí eu, tá bom meu irmão. Mas mexeu com meus brios. Eu aprendi uma lição. Foi acho que uma das melhores mensagens que Jesus me deu foi 15 minutos. Mexeu com meus brios e o Espírito Santo mexeu comigo ali num negócio que
a igreja pediu depois que eu viesse novamente. Mas sabe por quê? Porque eu aprendo que não é na quantidade, é na qualidade. E é na simplicidade, porque eu estou sendo bem simples aqui com os irmãos. Às vezes a gente é muito formal, e eu não consigo ser muito formal, sabe, pastor? Eu não consigo. Às vezes até tento. Mas eu aprendo com Jesus também, a simplicidade das coisas. De a gente olhar assim, olho no olho, de a gente falar, mas falar, pregar, conversando, pregar, dialogando através da palavra de Deus. E eu queria aqui trazer para os irmãos uma breve reflexão. Eu queria, se você puder, é muito conhecido um texto que está lá no capítulo 2 de Atos, e o verso 42. Atos 2 e 42. A minha versão é NVI, você pode acompanhar de acordo com a que você tiver. Que diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu vou repetir o verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Verso 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Uma marca da igreja que nós aprendemos na igreja modelo, a igreja que foi inaugurada pelos apóstolos depois de Jesus, uma marca é o amor, a comunhão que havia intensamente. Mas este amor e esta comunhão era regada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja do Espírito Santo, a igreja que dava total liberdade para que o Espírito Santo agisse por meio daqueles irmãos que começaram com aproximadamente 3.000 membros iniciais naquela época. O que eu queria chamar a atenção aqui, e até dar um tema para a gente refletir, falar sobre a igreja e o amor. A igreja e o amor. Hoje é ceia. E a ceia, nós sempre olhamos para o pão e o vinho, e muitas vezes nós paramos, como um momento como esse, daqui a pouco teremos aquele momento onde vamos aqui comer o pão, tomar o vinho, e parece um momento, às vezes, para alguns, um momento mágico, um momento que parece ser mais espiritual do que os demais momentos. O que me chama a atenção, queridos, é que quando olhamos para a igreja de Jesus, assim como o próprio Jesus foi, a igreja de Jesus em Atos era uma igreja bastante simples. Os irmãos serviam uns aos outros com singeleza de coração. O texto vai dizer mais adiante que os irmãos partiam pão, repartiam pão nas casas uns dos outros, mas com singeleza de coração. E este amor era um amor genuíno, era um amor verdadeiro. E quando nós olhamos e fazemos um paralelo do que é a igreja e o que é o amor, e muitas vezes nós olhamos para a igreja como um lugar a ser frequentado, e eu costumo sempre até falar com meus filhos, e às vezes é um vício de linguagem que nós adquirimos, dizer que vamos à igreja. Ah, nós vamos à igreja. E eu digo assim, meu filho, falo para os dois, eu digo, olha, a igreja somos nós. Nós vamos ao culto. Nós temos vários tipos de culto, né? Cultuamos todo dia. Mas nós vamos ao culto, porque a igreja já somos nós. Jesus disse, se onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por que nós estamos falando isso? Porque muitas vezes nós viemos e praticamos algo que pensamos que seja um tipo de amor. Mas que amor é esse? Você vir participar de uma ceia e até pensar um pouco sobre o sacrifício de Jesus, mas o seu irmão que está do lado, você esquece. Você não está vendo, você não está compartilhando a sua vida com ele em vários níveis. Ou, muitas vezes, você o ignora.
E que tipo de amor que nós vivemos? Que tipo de igreja nós estamos sendo? E às vezes começa dentro de casa, porque às vezes nós mesmos ignoramos Jesus dentro de casa, porque nós não nos relacionamos verdadeiramente com os nossos cônjuges. Nós não nos relacionamos de fato com o amor de Deus para com nossas esposas, com nossos esposos, com nossos filhos, com nossos pais. Enfim, começa em casa. E queremos vir à igreja e achar que a igreja é algo muito automático. É algo mágico, onde aqui, ao comer o pão e tomar do vinho, nós poderemos ser justificados naquilo que é a espiritualidade, ou que nós entendemos ser espirituais diante de Deus. Mas quando eu olho para a igreja, para o modelo de igreja que está aqui na Bíblia, quando nós olhamos para o modelo de Atos, nos faz refletir em que igreja nós estamos buscando. Qual é a igreja? É a igreja do Jesus de Nazaré? Ou é a igreja do Jesus que todos buscam por aí, que se tornou uma espécie de status quo, ou até mesmo uma moda, um modismo, ou porque todos vão, então eu vou também, porque parece que lá é o único caminho. Mas você não tem uma consciência, você não tem de fato aquele amor que o próprio Jesus, quando está na vida de alguém, ele passa a viver com ele, dar vida e transmitir esse amor de forma prática. E o que eu deixo aqui para esta igreja, como para todas as igrejas em geral, é o grande desafio da nossa época, é vivermos o amor genuíno, é vivermos um amor autêntico, um amor que seja além de meras aparências, além de posições sociais, além de um status qualquer, mas que seja uma igreja que olha para o negro, que olha para o pobre, que olha para aquele mais discriminado na sociedade, independentemente de sua posição social. Na igreja não existe posição social. Na igreja existe apenas um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, um só amor. Na igreja todos nós somos iguais, reconhecidos diante do Todo-Poderoso. Na igreja todos nós, eu sempre digo, eu gosto de dizer, até para os nossos obreiros, olha, se existe algum doutor, com todo respeito a toda a sua formação, ele pode ser doutor lá fora, mas aqui todos nós somos servos de Deus. Até o título de pastor, alguns, como eu falei, alguns se estribam na posição pastor presidente. Infelizmente, existe uma posição que ela é muito, às vezes até venerada. Existe. Eu, às vezes, até descontraio. Eu digo, olha, eu renunciei o trono. Porque muitas igrejas, graças a Deus aqui, eu não estou vendo nenhum trono. Mas, eu renunciei o trono. Por quê? Os irmãos entendam o que eu quero dizer. Porque o trono não é para mim, e nem é para ninguém. Se tem trono, não é aqui, o trono é de Deus, é o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui não é para aparecer, nós estamos aqui para somar. A igreja de Atos vivia nesse propósito. A igreja de Atos, ela não andava com estas aparências ou segundo o curso do sistema mundano. Foi uma igreja que revolucionou, chamou a atenção da sociedade, ao ponto de Deus acrescentava fiéis e mais fiéis, pessoas que iriam se convertendo, se entregando a Jesus, e a igreja foi crescendo. Mas ainda permanece como modelo, ainda é um paradigma a ser perseguido. E por que que nós, como igreja, não conseguimos ser, pelo menos, parecido? Porque precisamos buscar mais Jesus.
Precisamos buscar o Jesus de Nazaré, o Jesus que é simples, o Jesus que é amável, o Jesus que está aqui nesta ceia, e esta ceia que não é, volto a dizer, mágica. E só para concluir esta reflexão, eu queria compartilhar aqui outro texto que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e é um texto anterior ao texto oficial que nós costumamos ler da ceia, quando Paulo vai dizer o seguinte no verso 17, e está no contexto, nós esquecemos muito esse contexto, enfatizamos a partir do verso 23, mas veja no verso 17, quando ele diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Aí o verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O que Paulo diz aqui, irmãos, simplificando, é que os irmãos naquela época, haviam aqueles que tinham condições, era diferente de hoje, que os irmãos já recebem aqui o pão, está tudo bonitinho, depois os obreiros repartem aqui o pão e distribuem, tem o vinho. Naquela época não, naquela época cada um trazia de casa, e tinha aqueles que tinham condições e outros que não. Tinha os escravos, por exemplo, que vinham e não tinham condições de comprar pão, nem um vinho, e os que tinham condições tomavam todo o vinho, comiam o pão e esqueciam o irmão do lado. E Paulo disse: nisto não vos louvo. Que igreja é essa que está entre vocês? Aí ele vai dizer no verso 23, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Aí ele vai dizer que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, ele vai dizer, e foi partido entre vós. Mas lá no verso, quero adiantar aqui, para a gente concluir, lá no verso 27, ele vai dizer o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é isto? É quando eu ignoro o irmão que é membro desse corpo, eu venho para cá tomar um pão, comer o pão e tomar o vinho. Eu venho de uma forma muito mecanizada, eu venho de uma maneira muitas vezes religiosa, e eu estou ignorando a pessoa que está do lado. O que de fato vai fazer sentido nesta ceia, não é propriamente a ceia em si. Aqui é uma consequência. O que de fato vai fazer a diferença é aquilo que eu sou para o meu próximo. Quando eu sou capaz de olhar para o meu irmão e me colocar no lugar dele, e me compadecer dele e ajudá-lo, o pão será só mais um motivo, será consequência daquilo que Jesus já está no meu coração. Eu vou me alegrar e vou relembrar do sacrifício de Jesus, vou lembrar que este amor foi vertido na cruz do Calvário e está na minha vida. Vou lembrar que um dia estarei eternamente com Ele, junto debaixo do reinado de Deus para sempre. Mas antes, eu preciso viver Jesus diariamente. Eu preciso estar com Jesus e viver Jesus na vida do outro. Mas que Jesus é esse que nós vivemos? Eu quero concluir, porque lá na frente, no contexto de tudo isso, ele vai finalizar no verso 28, dizendo: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, e veja aqui, sem discernir o corpo, é o sentido de, eu não estou observando o meu irmão, eu não estou olhando para o lado,
Eu estou aqui porque, veja, no contexto inicial, irmãos que se reuniam, mas era uma reunião só de fachada, porque, de fato, eu queria uma ceia só para mim. Mas a ceia não é só para mim. O corpo não foi partido só por mim. O corpo foi partido por nós. O corpo de Jesus, que é simbolizado no pão, e nós fazemos isso, não é meramente simbólico, não é meramente religioso, nós fazemos isso em agradecimento, em celebração ao amor. Por isto que a ceia é a festa do amor. E ele vai concluindo aqui, ainda no mesmo raciocínio, no verso 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E ele conclui no verso 33, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Fechando com aquele raciocínio, por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui, comendo pão, tomando vinho, e achando que isso já vai justificar a nossa vida espiritual, mas eu não quero nem olhar para a cara do meu irmão, eu não quero nem ver a cara do fulano, de ciclano, eu evito o caminho dele. Não, isto aqui não vai fazer a diferença na sua vida espiritual. O que vai fazer a diferença é se você está entregue a Jesus, se você ama. E esse é apenas um momento, o ápice da reunião, da comunhão da igreja, celebrando este amor eterno, o amor de Deus, que deve ser genuíno na vida de cada crente. Este é o alvo. Esta é a meta que nós buscamos. E eu queria dizer para esta igreja, que como igreja de Jesus, lá no céu, graças a Deus, não vamos ter placa. Lá nós não vamos ter esses territórios que nós fazemos aqui. Lá nós somos e seremos um só povo, um só amor. Lá estaremos eternamente, sem olhar como nós olhamos aqui, muitas vezes aquele olhar crítico, aquele olhar de julgamento. Mas o olhar de Cristo, quando nós nos aproximamos cada vez mais de Jesus, Ele nos dá aquele olhar de criança, aquele olhar que olha sem preconceito, aquele olhar que vem para um lugar como esse, e Ele não está julgando as aparências de ninguém, Ele não está olhando para o lugar, Ele está olhando em servir a Deus e olhar para o próximo. O tempo não dá, mas eu vou deixar para a sua reflexão, lá no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, quando Jesus diz, um novo mandamento vos dou. E qual é o novo mandamento? Qual é o novo mandamento? Alguém sabe? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque se nós não amarmos uns aos outros, assim como Jesus nos amou, nós não vivemos ainda em Jesus. Mas se queremos viver com Jesus, se entregue para Ele esta noite ainda, porque Jesus quer cada vez mais amadurecer essa igreja e ser aqui da cidade a igreja do amor. Que Deus abençoe a esta igreja poderosamente. Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Que maravilha, amados. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nosso Deus é maravilhoso, né? E Ele tem nos lembrado essa noite, né? Que o sacrifício de Cristo, Ele nos fala justamente da doação que Deus fez por nós. Que se fez homem e se entregou por cada um de nós. E a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, entendeu isso muito bem. Como nos disse essa noite o pastor Messias, né? Trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Perseveravam unânimes no ensino dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Por que eles perseveraram unânimes? Porque eles entenderam que o sacrifício de Cristo é a entrega pelo próximo. Ele se entregou por você, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por nós. E a igreja do Senhor, quando participa da mesa do Senhor, ela tem que lembrar-se sempre
que nós também temos que nos entregar pelo próximo, entender o próximo, se colocar muitas vezes no lugar do próximo, cuidar do próximo. E se nós fazemos isso, amados, nós vivemos em comunhão, nós vivemos em unidade, o nome de Deus é glorificado e nós podemos, de fato, participar da ceia do Senhor, porque estamos vivendo em comunhão, a comunhão que foi conquistada por Cristo lá na cruz do Calvário, que ligou-nos a Deus e ligou-nos um ao outro para a glória do nome do seu Filho amado, Jesus, que por nós morreu naquela cruz. Vamos ler a palavra de Deus nessa oportunidade, o texto concernente à ceia do Senhor. Quero convidar o evangelista João Batista para fazer a leitura. Saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Abramos nossas Bíblias, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 23. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, palavra de Deus aos nossos corações. Amados irmãos, vamos convidar o pastor Francisco Roberto para estar orando ao Senhor, consagrando o pão, símbolo do corpo de Cristo. E logo em seguida, nós estaremos saindo para lavar as mãos para o partir do pão, e a igreja do Senhor fica aqui louvando ao Senhor, trazendo à memória o sacrifício de Cristo e todos os benefícios que esse sacrifício trouxe às nossas vidas. Também lembramos que aqueles que ainda não são batizados em águas, né, esses não devem tomar parte do pão, tá certo? E o amigo visitante também, que não é batizado em águas, também não deve tomar parte, tá certo? É para aqueles que já são batizados em águas, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês que estão em comunhão. Você que está nos visitando de outra igreja e é membro de uma igreja, está em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor e com Deus, então você também pode e deve participar da ceia juntamente conosco. Querido Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor da glória, te apresento aqui estes pães, Senhor, pães, ó Deus, que foram feitos em uma panificadora. Mas aqui nesse momento eu te apresento, Jesus,
ó Deus, que tu o consagre, Senhor, ele torne símbolo do corpo do teu filho, ó Deus, que foi rasgado ali na cruz do Calvário. Abençoa, Senhor, estes pães. Consagra, Senhor, ó Deus, para que possamos nessa noite, ó Deus, participar com alegria, para que possamos, Senhor, ó Deus, estarmos firmes na tua presença e venha alegrar os nossos corações. Venha renovar, Senhor, a nossa vida espiritual. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos pelo teu Filho, ó Deus, que tu tem enviado, ó Deus, aqui nesta terra, para morrer por nós, Senhor Deus, e nos trazer esta alegria, ressuscitando, Senhor, e trazer essa alegria nesta noite, e comemorarmos esta vitória na cruz do Calvário. É o que eu te oro, Deus, e te agradeço, em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E eu nada sou sem ti. Nosso pão, e este é meu pão, e este é meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Jesus, tu és o nosso pão. E este é meu pão, e este é meu pão. Tua vontade feita em mim. E sou sem ti. E eu perdido estou sem ti.
nada sou sem ti, Senhor. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Número 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Outros pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Aleluia. Algum irmão não recebeu o pão? Algum irmão? Todos já foram servidos? Glória a Deus. Glória a Deus. Na galeria, duas pessoas ali na galeria.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele que foi morto, mas ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Cordeiro de Deus, que foi oferecido e imolado em meu e em seu favor. Glória, glória, glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos, amada igreja, com bastante alegria. Aleluia. Se tem motivo para dar glória a Deus, dê glória a Deus, meu amado irmão. Celebre, porque o Cordeiro de Deus foi oferecido em meu e em seu favor, porque os nossos pecados foram perdoados e hoje nós estamos vestidos com vestes alvas, fomos santificados em Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quero convidar nessa oportunidade o evangelista João Pereira para estar orando ao Senhor, consagrando o cálice. Glória a Deus, maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial. Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade feliz, ó Deus, de mais uma vez estar na tua santa e gloriosa presença, Senhor, para junto, Deus, participar deste ato importante. Ó Deus querido, agora abençoa cada um dos teus servos, Senhor, preparando, Senhor, os seus corações, que possamos participar, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, para a edificação da nossa fé em ti. Deus querido, nós te oramos e já te agradecemos. Amém, Jesus. De quem tinha tudo pra viver, longe do altar de Deus, longe da graça. E quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado, e eu não devo nada. Fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver, longe do altar de Deus, longe da graça. Não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o
passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado, e eu não devo nada pro inimigo. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado. Número 39. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor.
soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus, que Ele te socorrerá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queridos irmãos, falta algum irmão tomar parte do cálice? Algum irmão, alguma irmã não recebeu o cálice? Todos tomaram do cálice? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vamos orar ao Senhor agradecendo por esse momento. Curve a sua cabeça, vamos fazer essa oração ao nosso Pai Celestial. Quero convidar o evangelista Franklin para estar nos dirigindo ao Senhor em oração, agradecendo por esse momento que temos celebrado a ceia do Senhor, cumprindo a ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de eterna bondade. Estamos aqui, Senhor, participando desses elementos que simbolizam o teu sacrifício na cruz do Calvário, por todos nós que estamos aqui. Reconhecemos, meu Pai, que temos salvação em Ti, no Teu Filho amado, ó Pai. Agora, Senhor, nós te agradecemos por tudo que foi realizado, por tudo que foi feito, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, altas palavras para nós estarmos, Senhor, te apresentando tudo o que devemos a Ti, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bênção, amados, poder participar da ceia do Senhor, celebrarmos com alegria aquilo que Cristo tem feito por nós e essa comunhão, essa fraternidade que Ele tem trazido aos nossos corações. Nós queremos, amados, lembrar aos irmãos que ainda há algumas Bíblias do centenário, tá certo? Então, se você não garantiu a sua, garanta logo. Eu acredito que daqui para amanhã essas Bíblias devem estar acabando, tá? Lembrando, ela é apenas R$30. Você adquire a sua, adquire também para presentear, né? E o preço dela realmente está muito acessível, tá certo? Apenas R$30. O pastor Evan até me disse na terça-feira, pastor, tem que falar para os irmãos colocar o nome na Bíblia, porque a Bíblia é tudo igual. Daqui a pouco a gente não sabe mais qual é a Bíblia que a gente está usando, né? Se é a nossa ou a do outro, né? Então, os irmãos têm realmente adquirido. Então, você que ainda não adquiriu, adquira logo a sua e garanta a sua, porque já está se esgotando. Também, amados, nós lembramos para os que estarão descendo as águas do batismo, os batizandos aqui da sede, o ônibus vai estar aqui amanhã às 6 horas da manhã, tá certo? Os batizandos das congregações, os vossos dirigentes já passou o horário para vocês durante a semana. Se alguém estava em dúvida, procura eles ao final do culto, tá certo? Porque os ônibus estarão passando cedo, fazendo a rota para ir até o aterro da Praia de Iracema. Amém? E nossa campanha, queridos, dos 40 dias de jejum e oração, permanece. Amanhã o horário é normal, 6h30 às 7h30 da manhã e 18h30 às 19h30 da noite, tá certo? Amanhã, perdão, de 17 às 18 horas. O único dia que é 17 às 18 horas é domingo, porque o nosso culto inicia às 18 horas, tá certo? Aos domingos. Então, alguns irmãos não conseguiram pegar o folder no último domingo. O folder com os 40 dias da campanha, os motivos de cada dia.
Então, se você não conseguiu pegar o seu folder no último domingo, tá certo? Na recepção já tem folder disponível, tá bom? Você pega o seu folder, você que não conseguiu pegar no domingo passado, para você estar orando pelo motivo de cada dia, tá? Os dirigentes de congregação, se alguma congregação faltou folder também, passa na secretaria e pega que já temos mais folders lá, tá bom? Vamos ficar de pé para orar ao Senhor. Quero convidar aqui à frente o Arnaldo Monteiro e o Átila Alencar. Arnaldo Monteiro e o Átila Alencar. O Paulo de Tarso também, né? Glória a Deus, dirigente ali de Santo Afonso. Onde está o Átila? Nossos amados irmãos, eles estão aniversariando, a igreja quer parabenizar. Diga comigo, parabéns. Chega aí, Átila, para receber a oração também. Glória a Deus. Vamos orar por eles, né? Agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Deus tem concedido aos seus filhos. E também encerrando o culto nessa noite. Queremos, nessa oportunidade, convidar o pastor Messias para estar fazendo esta oração, abençoando e agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Deus tem dado aos seus filhos. E encerrando o culto essa noite, em nome de Jesus. Agradecemos a Deus, né, amados, pela vida do irmão Carlos Alberto, que já está aqui conosco, né? Continuamos orando por ele, para Deus completar a obra de saúde na vida dele, do irmão Delcio também. Deus possa estar sarando ele em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Deus abençoe, foi um prazer estar aqui convosco. Oreis por nós, pela de Jurema. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tu fizeste aqui. Obrigado, Senhor, pela tua glória. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos pelas vidas que estão comemorando um ano, Senhor, a mais aqui nesta terra que tu tem dado. Senhor, continua abençoando a cada um deles. Obrigado pela vida deles, Senhor. Obrigado pela tua igreja aqui na cidade. Continua abençoando este povo, estes obreiros, o pastor Euquias, todo o ministério, Senhor. Abençoa poderosamente. Salva vidas, Senhor. Salva vidas, Senhor Deus. No nome de Jesus, que esta igreja seja multiplicada para a tua glória. Que o teu evangelho possa se expandir cada vez mais nesta comunidade. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Nos leve em paz para os nossos lares. É no nome de Jesus que nós já te pedimos. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aqueles que vivem a simplicidade do Evangelho dizem...